Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Neste vídeo vamos falar da ISA-CTEP, mais conhecida como Transmissão Paulista. Antes de falarmos dos resultados do terceiro trimestre, vamos conhecer um pouco a ISA-CTEP. A empresa faz parte do SIM, Sistema Integrado Nacional. A ISA-CTEP atua em 17 estados do Brasil. Ela transmite 25% de toda a energia elétrica do país, 60% da energia do Sudeste e quase 100% da energia de São Paulo. Aqui vemos o quadro da estrutura societária. Como novidade, no terceiro trimestre de 2019, a ISA-CTEP energizou a interligação elétrica Itapura em Bauru, 18 meses antes da data limite acordada com a ANEEL. É importante reparar que 9 interligações ainda estão em construção. E por que isso é importante? Porque nessa fase os custos são maiores. Além disso, a gente pode perceber o foco da expansão da empresa. Um investidor apressado olharia apenas o lucro do terceiro trimestre e compararia com o lucro do terceiro trimestre do ano anterior. Veria que houve um aumento de 16,5% e se consideraria satisfeito. Não cometa esse erro. A receita líquida subiu 8,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas caiu 1,6% comparando os 9 meses iniciais deste ano com os 9 meses iniciais do ano anterior. E é mais importante observarmos os 9 meses iniciais do que a comparação entre trimestres. Claro que para tudo há exceção. Quando é mais importante vermos o terceiro trimestre em relação ao ano anterior? Quando percebemos que ocorreu um fato novo, que modificará a empresa. Mas este não é o caso. Então sabemos que o fato não é recorrente. Em geral, eu não me emociono muito com as comparações entre trimestres de anos consecutivos, mas saibam que eu considero muito olhar este relatório. Ele dá uma boa ideia de como a empresa fechará o ano e permitirá traçar estratégias de forma adiantada para o ano seguinte. Então olho nos relatórios do terceiro trimestre pensando em quais empresas devem fechar melhor o ano. Voltando aos dados, o EBITDA subiu 9,4% nas comparações entre os trimestres deste ano com o do ano passado. Mas mesmo assim, os 9 meses iniciais de 2019 acumulam uma queda de 5,6% em relação aos 9 meses iniciais do ano passado. O lucro líquido, como dito antes, subiu 116,5%, porém apenas 5,9% comparando os 9 meses iniciais deste ano com os 9 meses iniciais do ano passado. Vejam como as perspectivas mudam radicalmente. Antes do fechamento do terceiro trimestre, o ano estava sendo pior. Uma parte do aumento é explicada pelo reajuste em junho da RAP, que foi reajustada em 7%. O lucro por si só depende de muitos fatores, como quanto de dívida foi amortizada no trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, os gastos com obras e os reparos e as contingências. Então, um trimestre com menos pagamentos de dívidas leva a essas distorções. Quem olha apenas o lucro da empresa no trimestre vai achar que ela melhorou enormemente, mas observando o ROI, vemos uma melhora modesta. Aliás, falando sobre o ROI da TLP está abaixo das concorrentes, mas temos que considerar que grande parte das receitas da empresa vem da cidade de São Paulo, e não é fácil ser eficiente em São Paulo. Então eu considero ok o ROI da empresa, mas pode e deve melhorar. Por último, quero que vocês memorizem a receita da empresa de 658,2 milhões, apenas no terceiro trimestre, e mais de 2 bilhões nos 9 meses iniciais. Vamos precisar desses números quando falarmos da dívida. Como uma parte significativa dos custos da empresa envolve pessoal, materiais e serviços, eu gosto de olhar o percentual de variação. Eu não me preocupo muito com as comparações trimestrais, porque podem ser incomparáveis, mas é importante olhar quanto variou de um ano para outro, levando em conta quantas interligações elétricas tinham no ano passado em construção comparadas ao do ano atual. A gente verifica que o custo de pessoal aumentou 8,4%, o de materiais 9,1% e o de serviços 45,8%. Então nós ficaremos de olho no relatório anual para entendermos bem o porquê dos custos em serviços terem subido tanto. Por outro lado, as contingências caíram 132,8%. Isso indica que o trabalho preventivo da empresa deve ter melhorado. No total, houve um aumento de 25,9% nos custos de OIM nos 9 meses iniciais deste ano em relação aos 9 meses iniciais do ano passado.
Lendo o relatório, a gente percebe alguns motivos. O acordo coletivo celebrado em junho impactou as contas. Ocorreu também o aumento das indenizações trabalhistas e houve uma maior despesa de manutenção. Sobre proventos, a regra do pagamento de dividendos na empresa era pagar o que fosse maior, entre 359 milhões ou 25% do lucro líquido. Em junho de 2018, a administração decidiu subir os proventos para, no mínimo, 75% do lucro líquido, desde que fosse aprovado em assembleia e a companhia não tivesse uma dívida pelo EBITDA maior do que 3 vezes. Além disso, havia a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. Então essa é uma boa notícia para quem aplica na empresa pensando em proventos. Uma coisa que todo investidor deve ficar ligado é como é reajustado os contratos da empresa de energia que se está comprando. A maior parte dos contratos da Transmissão Paulista é reajustada pelo IPCA, então é importante que a companhia também tenha dívidas reajustadas pelo mesmo índice, para não ver o reajuste das dívidas comerem os lucros. Aqui a gente observa que 48% da dívida é justamente indexada pelos IPCA e CDI. Uma das coisas que eu mais me preocupo em olhar em uma empresa de energia é a dívida, porque elas distribuem todo ou quase todo o caixa para os acionistas. E quando vencem uma licitação, elas têm de pegar dinheiro emprestado para se financiar. Qual o motivo delas usarem dinheiro externo? São 2 motivos. O primeiro é que é mais barato. Os lucros de uma empresa são taxados em 34%, logo é mais barato pegar dinheiro nos bancos. Segundo motivo é que as empresas têm uma renda garantida com a licitação, então os bancos não têm medo de emprestar e elas conseguem uma taxa bastante favorável. Dito isso, existem 2 coisas que eu observo nas dívidas das companhias de energia. Primeiro é o cronograma de pagamento. Vejo que no ano que vem a empresa pagará 3 vezes mais. Como nós vimos na geração de caixa, ela terá dinheiro tranquilamente para honrar esses pagamentos. Mas aí vem o segundo ponto que eu quero que vocês observem. Este ano a empresa deu um dividend yield de mais de 10%. Como ano que vem terá de gastar mais com as amortizações, provavelmente os proventos cairão. E as pessoas que ficam de olho apenas nos proventos ficarão desmotivadas e será um momento de compra do ativo, pois os próximos 3 anos a amortização será pequena. Só em 2024 voltará a subir e talvez vejamos novo ponto de entrada. E é justamente isso que os analistas que indicam compra e venda de ações fazem, mas não contam para os outros. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.